Bom dia a todos, a todas. É um prazer participar desse colóquio. Agradeço o convite. E eu vou falar um pouquinho justamente como o título propõe, algumas reflexões a respeito da minha pesquisa mais recente, né, que na verdade, eu comecei em 2014, mas me exigiu um esforço de deslocamento e de reflexão bastante significativo, embora eu continue pensando a questão de mídia e migrações, dessa vez a partir da aproximação de um coletivo que, para mim, era bastante desconhecido, que é dos senegaleses, né, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, né, especialmente no Rio Grande do Sul, em algumas cidades em que o foco da pesquisa se deu em Caxias do Sul, em Porto Alegre e em Santa Maria. Mas como que essa pesquisa faz pensar, faz problematizar alguma daquelas questões que aparecem aí no título das relações de interculturalidade e das cidadanias migrantes? Então, e eu vou falar mais rapidamente disso, mas de um contexto de compreender essas migrações como constitutivas da própria história da humanidade e, principalmente, compreender as migrações como um ponto de entrada para pensar relações sociais, para pensar a própria noção de identidades e também, né, no eixo com que nós trabalhamos, para pensar os processos comunicacionais. Ela vai colocar em contato as diferenças de uma maneira que nos faz tensionar várias das questões, inclusive em que a Giane vinha falando antes, dessa relação do pesquisador e do pesquisado. E diante de um contexto de novos fluxos migratórios, inclusive para o Brasil, para o sul do Brasil, quando eu comecei a pensar a pesquisa, era um momento ainda de ampliação, então, da chegada desses coletivos, uma ideia que a mídia repetia, até parecido com os modos de construção dos sentidos de migração na Europa, nos Estados Unidos, como um certo temor em relação à chegada de haitianos e senegaleses. E num sentido de fato, ampliação desses fluxos, e de dinamização, então, da presença migratória no nosso Estado, principalmente pelo fato de serem imigrantes negros, tanto haitianos quanto senegaleses e também de outros países da África, como Gana. E vai colocar o Brasil aí como esse país de imigração, e vai, inclusive, problematizar o sentido de imigração na mídia, no cotidiano, no contexto social, de que migração é essa que, historicamente, nós positivamos, principalmente as migrações históricas, do século XIX, os italianos, os alemães, versus essa migração que, num primeiro momento, ela vai ser tensionada e ela vai ser colocada com ressalvas, ela é indesejada. Bom, a pesquisa, então, como foi falado, faz parte do contexto do grupo de pesquisa Comunicação e Rede Identidades e Cidadania e da linha de pesquisa Mídia e Identidades Contemporâneas da UFSM, no PPG em Comunicação. Algumas questões que fazem esse ponto de partida teórico, então, que vão tensionando esses conceitos e que foram sendo problematizados na pesquisa, sobre os quais eu vou falar mais rapidamente, mas para situar, o primeiro e mais importante deles é pensar essa noção da diáspora como uma metáfora explicativa para tensionar a própria noção das identidades contemporâneas. Então, um pouco na linha dos estudos culturais e também dos estudos pós-coloniais, a partir do Stuart Hall, do Paul Gilroy, para pensar essa diáspora como formações transnacionais, interculturais, que vão problematizar também a própria noção, e na perspectiva do Atlântico Negro, da diáspora negra, a própria noção de raça e do racismo, que é algo que foi tomando uma dimensão importante nessa pesquisa com os coletivos migrantes dos senegaleses. E também essas identidades, como questões sempre em construção, não como uma essência a ser preservada, mas como essas identidades também híbridas, a partir da noção desses entre-lugares das culturas de que fala Homi Bhabha, por exemplo. Um outro ponto importante a ser problematizado quando a gente vai falar essa questão das migrações, a questão de como romper com uma noção bastante redutora de um multiculturalismo liberal, que negociaria essas diferenças e que
tende a pensar em termos de uma integração para passar a pensar em termos de uma interculturalidade, como, de fato, a possibilidade de reconhecimento do convívio a partir da diferença, com a diferença. Né? E como isso vai nos tensionar tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista metodológico e nessa relação da construção da pesquisa. Como reconhecer, de fato, esses sujeitos como sujeitos da pesquisa, como sujeitos sociais, como sujeitos de sua própria história. Né? Já que há toda uma construção, e aí uma parte da pesquisa, que eu nem preparei para falar aqui, mas uma parte da pesquisa ela fazia um mapeamento da representação midiática desses novos fluxos migratórios em alguns jornais do sul do Brasil, tendem a pensá-los a partir de um viés muito ligado à ideia do vitimismo, né? Ou da exotização da diferença. Né? Quando rompe com a expectativa, o medo da chegada, né? vai ter muito, e algo que aparece muito na fala dos entrevistados, é esse esforço de não se colocar sempre como vítimas, né? Que vai ser um sentido bastante reforçado na mídia. A perspectiva do transnacionalismo, e quando a gente estuda a questão das apropriações das tecnologias, pensar esses entre, né? O estar no Rio Grande do Sul, mas também manter esses vínculos, esses fluxos informativos, afetivos, de informação, de comunicação com o Senegal, né, e com outros países pelos quais esses migrantes passam e onde tem suas relações. E numa perspectiva que o Portes, por exemplo, Alejandro Portes vai falar desse transnacionalismo como uma globalização desde baixo, como os migrantes vão possibilitando esses contatos, né, e essas relações que vão sendo mantidas pelas famílias transnacionais, por relações, inclusive, dos envios, das remessas. Né. E um ponto central na pesquisa que vai ser a questão dos usos sociais das mídias, e aí, a partir de uma discussão teórica, né, das contribuições do Martim Barbeiro, de pensar os usos sociais das mídias, e pensar esses usos sociais como modos, né, de apropriação, também como um lugar de resistência. Né? Que sentidos as tecnologias comunicacionais, com que sentidos elas vão sendo apropriadas por esses sujeitos para se fazer, né, circular, dar visibilidade para as suas demandas, para as suas questões, para colocar em pauta temáticas e perspectivas também de reconhecimento e de identidade. E o último ponto, né, que é acionado por essa reflexão teórica que atravessa a pesquisa, é a própria noção das cidadanias migrantes, né, aliada a um lugar também de disputa, né, de posição política dos próprios movimentos de migrantes, pensar a migração como um direito. Né, e aí como levaria a se problematizar a própria noção dessa cidadania, ao que poderia se aproximar essa ideia de uma cidadania global e cosmopolita, né? Mas não do cosmopolitismo pensado apenas como a questão da circulação, né, desses cidadãos do mundo, do turista, do empresário, né, dos viajantes, que tem essa possibilidade facilitada de circulação, mas pensar mais nos termos do Homi Bhabha como esse cosmopolitismo vernacular, esse cosmopolitismo dos pobres, né, dos migrantes. E, nessa perspectiva, a comunicação também como uma questão de direito, né, e a ideia da cidadania comunicativa. Então, eu tentei sintetizar alguns aspectos que eu vou apresentar agora, de alguns achados, de alguns apontamentos da pesquisa que dialogam com essas reflexões e que, principalmente, elas colocam alguns desafios também do ponto de vista metodológico. Eu coloquei aqui antes um pouquinho do objetivo dessa pesquisa maior, que tem alguns desdobramentos, né, que é investigar essas redes sociais migratórias dos senegaleses através de uma aproximação de caráter etnográfico às suas práticas e processos de comunicação, né, tanto nas relações intraculturais, dentro dos próprios coletivos, e também nas relações interculturais, no sentido da inserção, né, e da relação nos locais em que eles estão vivendo nessas cidades. Uma pesquisa que demandou, então, várias aproximações, várias tentativas, né, de construção, então, de um percurso metodológico,
Primeiro, pelo fato dela estar multissituada, né, numa perspectiva até de localização das cidades onde se encontram esses migrantes. Não é preferencialmente Santa Maria, nós temos poucos migrantes senegaleses lá. No início eram 5, que inclusive participavam de atividades na universidade. Agora tem alguns já trouxeram a família, mas mesmo assim é muito restrito. Então, quais seriam aqueles locais onde há essa presença, esse encontro, né, com a migração senegalesa de forma mais incisiva, principalmente no norte do estado, na Serra, né, e Caxias do Sul vai ser uma cidade que vai se destacar por isso. Já chegou a ter em torno de 2.000 senegaleses, que no contexto de uma cidade como Caxias do Sul é bastante significativo. Hoje, esse número está bastante reduzido em função da crise econômica, desses migrantes estarem buscando outras alternativas e muitos estarem voltando. Imagina-se que tenhas em torno de 600 senegaleses hoje em Caxias do Sul. Também em Porto Alegre, né, que foi mais recente a inserção dos senegaleses, mas bastante significativa também, e a gente vai encontrá-los principalmente no comércio informal, né, no comércio de rua e em outros circuitos e também ambientes de trabalho, né, mas tem muito a ver até com a própria história, né, da inserção laboral dos senegaleses, a questão do comércio de rua. Como que foi para fazer essa pesquisa? Né, a gente partiu de uma observação online, né, tentando identificar, primeiro, quem eram os grupos organizados desses migrantes, como é que eles se colocavam, né? Se já era possível perceber um associativismo mais organizado, como é que davam visibilidade a algumas demandas, algumas questões importantes para os senegaleses. A partir dessa primeira observação, a observação participante em atividades, encontros, reuniões das associações, festividades, e as festividades aí principalmente religiosas, né? A questão, então, de ir até, né, esses locais e negociar essa entrada no campo de pesquisa, que, no primeiro momento, precisou de uma série aí de mediações, principalmente por causa da barreira linguística, né, já que o idioma falado pela maioria dos senegaleses é o Wolof, nem todos falam francês, apenas os escolarizados. E alguns falam o espanhol, porque já passaram por outros lugares, e aqueles que estão há mais tempo já falam o português. Eles têm muito esse trânsito dos idiomas pela própria experiência diaspórica aí desses sujeitos. Mas, no início, demandou um certo... né, e não apenas a questão da barreira do idioma, principalmente essa relação, né, da pesquisadora e do grupo de pesquisa, porque tivemos colaboradores brasileiros, brancos, né, no meu caso, mulher, na relação com este outro migrante negro, jovem, senegalês, que fala Wolof, que é praticante do islamismo, que participa de uma confraria que é do mouridismo, então, que me exigiu entrar nesse universo e conhecer, né, e estabelecer alguns pontos de conexão para poder, inclusive, ter acesso a esses espaços para observação participante, que foi extremamente enriquecedor e bastante desafiador em termos de pesquisa. Um dos pontos que a gente percebeu é que a ideia inicial era fazer algumas entrevistas de aproximação, né? E essas entrevistas elas não funcionam a partir de uma formalidade, né? do rigor do método da entrevista. Foi preciso trabalhar mais em termos de conversas informais, e muitas dessas conversas coletivas, porque vai muito também dessa experiência da coletividade do grupo, e muitas vezes um fala pelos outros, aquele que está mais tempo, o mais velho, né? Então, esse trânsito aí precisou ser negociado para, num segundo momento, aí sim, se trabalhar com entrevistas semi-estruturadas. Em toda a pesquisa, durante 2 anos, foi possível realizar 14 entrevistas. Mas essas 14 entrevistas, nem todas seguiram, né, o protocolo do roteiro, né, foi se adaptando às circunstâncias, algumas dessas entrevistas realizadas em atividades programadas pelos próprios migrantes. E eu posso falar um pouco mais depois, né, nas questões, se surgir essa curiosidade sobre o percurso metodológico e esse desafio do encontro com o outro.
Para finalizar, eu vou apontar algumas percepções, então, que surgiram nesses minutos finais, né, dessa diversidade cultural que nos faz pensar essa relação com identidades e com diferenças, né, a própria questão, como eu falei, da língua, da questão religiosa, da mediação religiosa, que vai ser muito importante para o coletivo senegalês, a questão que apareceu e que ganhou uma dimensão muito importante na pesquisa, que é essa ideia da África desconhecida, que vai ser problematizada e que vai ser um ponto de crítica desses sujeitos migrantes, né? De pensar que o Senegal não é a África, até mesmo porque talvez essa África, como nós colocamos, ela não exista, né? Ela é uma construção ocidental para pensar um conjunto de diversidades. E eles vão ser muito críticos ao apontar isso e ao falar de, e pelo que a gente percebeu, talvez quando eles venham, eles tenham um conhecimento muito maior do que seja o Brasil e do que eles podem encontrar aqui, do que nós temos com relação ao Senegal e à própria África. A questão dos usos sociais das tecnologias, em que vai ganhar uma dimensão extremamente importante o uso certo do celular, né, das tecnologias móveis associados à conexão à internet. Então, eles são muito conectados, têm um uso bastante sofisticado dessas tecnologias, inclusive criando aí uma série de mídias de migração bem interessantes e articuladas em rede. Esse uso dessas tecnologias ele ajuda a pensar o projeto de migração, ele mantém as relações transnacionais com as famílias, ele permite construir redes de apoio, em que eles têm, por exemplo, grupos no WhatsApp entre os presidentes das associações de senegaleses do Brasil inteiro e de outros países, em que eles trocam informações, compartilham orientações até de ofertas de trabalho, de dicas, discutem até a questão da legislação de imigração que mudou no Brasil recentemente, eles participaram dessa discussão. Vai ser bastante apropriada para a vivência religiosa e essa perspectiva do mouridismo, né, de uma confraria de origem sufi, que vai ter uma apropriação específica do islamismo em alguns países da África, com forte entrada no Senegal, e que vai ter muita relação até com a história de colonialismo do Senegal e na relação com a França, né, e também essa apropriação das tecnologias para a participação social. A questão do associativismo migrante, que já é algo que vem sendo estudado dentro da teoria das migrações, né, a questão da criação de associações como pontos de apoio, de contato desses migrantes, aqui bem estruturada e bem organizada, principalmente Caxias, que vai ter a associação mais antiga, mas também Porto Alegre, com discussões, por exemplo, com a Assembleia Legislativa, e o que foi possível perceber é que, ao longo da pesquisa, as próprias associações e os grupos de imigrantes foram tomando uma dimensão muito mais política. E se no início eles falavam que o Brasil era legal, bom, né, aqui a gente é bem recebido, ao longo da pesquisa a gente foi percebendo que essas questões se tornaram mais tematizadas, mais críticas do ponto de vista também dos próprios migrantes, para discutir a questão, por exemplo, do racismo no Rio Grande do Sul, do racismo no ambiente de trabalho, da exploração do trabalhador migrante. Isso entra como pauta dessas associações, de forma mais sistemática, mais recentemente, né? Até mesmo pelo contato que eles vão ter com o movimento negro e com organizações do movimento negro no nosso país. Aqui exemplos das páginas, então, da Associação de Senegaleses de Porto Alegre e de Caxias. A questão das dificuldades e conflitos, da que eu já falei, né? As barreiras burocráticas da legislação, das políticas migratórias que falam desse lugar do nacional, né? De uma necessidade de defesa do nacional diante do estrangeiro, né? Deste outro que passa a ser, né, uma fonte de ameaça, muitas vezes, e é o que a nossa legislação acaba reforçando, né, as nossas relações cotidianas. As mídias de migração, que é um ponto que rende uma discussão bastante interessante. Eles têm canais de televisão com transmissões ao vivo dos eventos que são organizados pela comunidade senegalesa. Aqui aparece a Sene Brasil TV e a Touba Brasil TV, Rio Grande do Sul, que são, então, canais de comunicação que são totalmente produzidos pelos migrantes, com uma série de organizações em termos de pautas. Em parte, ela replica um pouco um sentido da mídia tradicional hegemônica, mas ela tenta mostrar outros aspectos, inclusive traduzir para o português algumas atividades, alguns eventos, no sentido de se aproximar dos brasileiros e mostrar o que é o Senegal, o que é o mouridismo, quem são os senegaleses que estão aqui,
né, contrapor alguns problemas de conflitos, né, de relações que eles percebem no cotidiano. E, por fim, algo que a pesquisa vem discutindo e que é um ponto interessante para a gente colocar em debate é se estas apropriações das tecnologias, elas levam, de fato, a relações interculturais. Aqui aparecem 3 exemplos. Um exemplo é a participação dos senegaleses na Romaria de Caravaggio, em Caxias. Né? E aí aparece a relação, né, do cristianismo, do catolicismo com o islamismo. Né? O tema dessa romaria era pela liberdade religiosa, o respeito religioso. Aqui, na segunda imagem, um projeto de um senegalês que desenvolveu inicialmente esta marca, Senegal, Ser Negão, Ser Legal. Hoje é um coletivo com uma série de ações em Caxias do Sul, de palestras nas escolas, de contatos com empresas, com organizações, para falar da cultura, para falar, né, do que é o Senegal e quais são as contribuições que os senegaleses podem trazer para o Brasil. E, por último, uma imagem provocativa, que é um projeto acadêmico, não foi uma campanha que chegou a circular, de um senegalês vestido como um colono migrante italiano na Serra Gaúcha. Né, se antes, né, nós tínhamos lá os trabalhadores do campo, rurais, que tanto contribuíram para a nossa terra, hoje nós temos os migrantes senegaleses. Será que chegamos à possibilidade do encontro com essa diferença e o respeito a essa diferença? São questões que ficam, então, para a gente pensar. Obrigada.